Muito bem, agora eu vou conversar mais uma vez, sempre é um momento de grande alegria, com o Rabino Newton Bonder, escritor de mais de 20 livros, um deles já virou, inclusive, um documentário feito por Silvio Tendler. Newton Bonder, Rabino, bom dia. Como vai você? Como está passando essa pandemia, meu amigo? Bom te ver, Mário. Estamos todos nós, né, de maneiras diferenciadas, cada um vivendo esse momento de muita limitação, de muito medo e de perdas também de toda a ordem para todos, né? Então, como líder até de uma comunidade, bastante difícil assim ver as pessoas, né, da doença, a todo tipo de sofrimento que está causando esse momento. Nilton, como é que tem sido as reuniões com sua comunidade religiosa? É virtual? Nós somos, eu acho que a primeira entidade, eu vou arriscar aqui, a primeira entidade religiosa no Brasil a fechar. Né? Isso aconteceu na primeira semana de março. Eu tive uma pessoa muito conhecida que veio dos Estados Unidos naquela semana e me ligou e me disse que fechasse a sinagoga naquela semana. E nós estávamos no início, não havia nenhuma, né, perspectiva ainda clara do que ia acontecer. E eu reagi, não, mas como eu vou fechar? Se a gente fechar, toda, né, uma comunidade não consegue viver sem estar conectada. E essa pessoa tinha vindo dos Estados Unidos e um familiar dela pertencia a uma sinagoga onde, num evento celebrativo, 18 pessoas tinham morrido. E ela me disse, me implorou, fecha, porque a gente vai ter uma situação muito difícil, vem pela frente alguma coisa muito difícil. E eu fiquei muito incrédulo, mas aí imediatamente fui conhecer um pouquinho esses caminhos virtuais e tive um tutorial sobre o Zoom, o uso do Zoom, e tomamos a decisão naquela semana de fechar a sinagoga. Todas as sinagogas do Brasil estavam abertas e imagino as outras entidades de outras religiões, sabe, também abertas. Eu acho que fomos a primeira entidade a fechar e não é simples, né? Nem todo mundo tem acesso, as pessoas de mais idade têm muita dificuldade. Então é uma luta, mas nós fizemos esse movimento e ele foi muito importante para manter as pessoas congregadas de alguma maneira, e evitando essa tentação muito grande de reabrir em momentos que a gente ainda não tem condições de fazer, que é uma tentação muito grande, todo mundo quer estar junto, a própria entidade sofre, então você perde, né, serviços que aconteciam, casamentos, outras celebrações foram canceladas, e a entidade sofre financeiramente e tudo mais, mas é parte do que está todo mundo sofrendo, as escolas, os teatros, as pessoas da cultura. Então a gente tem que ter paciência e tentar criar, aqueles que não conseguem ir para o espaço virtual, porque às vezes são populações que não têm acesso à internet, não sabem usar esses recursos, tem que encontrar alguma maneira de fazer isso em espaço público, de encontrar outras formas de manter as pessoas através, principalmente da ajuda social, criar uma maneira das entidades estarem vivas, sem a gente imaginar que a gente possa estar, infelizmente, num lugar fechado, com pessoas orando, falando, né, o que é um lugar extremamente problemático do ponto de vista sanitário hoje. Esse depoimento seu é muito importante, sobretudo nesse momento, né, em que está se discutindo isso no Supremo Tribunal Federal. Ontem o ministro Gilmar Mendes votou contra a abertura das igrejas, de modo geral, e está enfrentando muita resistência, não sabe ainda qual o resultado disso, mas há, inclusive porque muitas igrejas, muitas denominações ou muitas religiões não conseguem manter, não é? Até por trabalhar em estratos mais humildes da população, conseguem manter a relação com a comunidade se não tiver as portas abertas, né, Diogo? Pois é real. A gente tem que considerar também que as igrejas, muitas igrejas têm uma função social muito importante. Claro, Não só para a saúde mental das pessoas, a espiritualidade tem um valor muito grande, mas esses espaços são espaços onde acontece todo tipo
de vínculos até mesmo que possibilitam ajuda social, possibilitam todo tipo de interação social. Então, são espaços mais amplos. E quando as pessoas ouvem a igreja, né, o templo, elas sempre pensam que é só reza. Mas ali é um ponto muito importante, um nó importante das relações sociais em qualquer sociedade, principalmente no Brasil. Então, a gente tem que entender que isso é uma demanda, não é só de pessoas querendo rezar e sem noção. Mas, dito isso, a gente tem que reconhecer que as instituições todas, de novo, volto a falar, as culturais, as pessoas que vivem do teatro, que vivem, e tem uma função também para a saúde mental, não é só entretenimento, é uma parte importante, mas não é só isso, pensa na escola, a saúde das crianças, a saúde social de uma criança que não vai à escola. Então, infelizmente, nós estamos num momento, né, onde isso está fora, eu acho, do âmbito da escolha do que eu acho, do que eu penso. A gente tem que ter uma determinação sanitária, ou seja, científica, e se ela aponta que a escola não pode abrir, né, de novo, esse é um debate nacional, um debate internacional, ele tem que ser feito, eu não estou dizendo que a gente tem uma opinião já definitiva, mas é muito importante a gente reconhecer que, nesse momento, a fala da ciência deveria estar acima da fala do juiz, da fala de qualquer outro. Né? Então, nós temos leis, nós temos regras, mas do ponto de vista do saber, da possibilidade de orientar, a gente tem que colocar, nesse momento, a ciência em primeiro lugar. Não fizemos isso, estamos pagando um preço alto, bastante alto. Então, não podemos nem dizer como nação que a gente não conhece isso na pele. Isso já foi uma escolha feita pelo Brasil e o custo disso nos colocou hoje como campeões, não do mundo de futebol, infelizmente campeões do mundo em mortes diárias. Eu vou conversar já com o rabino Newton Bonda sobre o mais recente livro dele, mas antes eu quero fazer outra pergunta, me perdoe. É o seguinte, tem pessoas, rabino, que acham que essa pandemia é um castigo divino para fazer uma purificação do povo. O que você acha disso? E o judaísmo, como é que... nós temos que entender o seguinte, a religião, ela nunca fala em linguagem de uma narrativa única. A narrativa de uma religião é sempre metafórica, sempre simbólica. Então, assim, os momentos que a gente quis transformar religião em ciência, como se a religião pudesse apresentar as ideias como se fossem dogmas, né, definitivos, esse tempo passou. Mas ele não passou dizendo que as religiões terminaram, que elas não têm um valor, elas têm um valor imenso. E quando a religião muitas vezes propõe que a gente pense os eventos que acontecem na nossa vida, né, e a gente trazê-los para um lugar de reflexão pessoal, é um lugar importante da religião. Ou seja, não, essa pandemia não é um raio enviado pelos céus, isso é um pensamento muito primitivo. Nós já tivemos outros eventos dessa ordem, já tivemos, infelizmente, eventos muito piores dessa ordem, de problemas com a natureza, com outras pandemias. Então, é quase que um absurdo a gente se considerar tão eleito, tão especial, a ponto de estar merecendo esse e-mail divino que chega só para a nossa geração, como se a gente fosse diferente de outras. Dito isso, é muito importante perceber que sempre que acontece isso no plano pessoal e no plano coletivo também. Quando me acontece uma coisa muito difícil, eu sempre penso do ponto de vista do meu comportamento. O que eu posso aprender a partir disso? E se isso não está, de alguma maneira, tendo um valor simbólico na minha vida. Nessa forma de pensar, eu acho que essa pandemia é muito importante para o mundo. O mundo tem que parar e pensar, primeiro, que nós somos todos muito vulneráveis.
Então, quando a gente ouve que a gente tem problemas climáticos e a gente, isso é alguma coisa que vai acontecer lá na frente, talvez não aconteça, talvez tenha outros eventos que venham modificar isso, a gente está agindo de forma irresponsável. Então, assim, essa pandemia, ela mostra que essas pragas, que esses eventos catastróficos, eles são possíveis. E mesmo o avanço científico que a gente teve, ele não é capaz de nos proteger de tudo. Nós tivemos essas vacinas que são literalmente um milagre do saber humano e que a gente tem que render homenagens e agradecimento a todos que fizeram parte dessa cadeia e continuam fazendo parte dessa cadeia fundamental de salvação de vidas tão importante, mas a gente tem que reconhecer, somos muito frágeis, a vida é frágil, né? E a gente tem que fazer uma reflexão muito profunda para que a gente, como seres espiritualizados, racionais e espiritualizados, a gente possa ter uma conduta que venha impactar o futuro, o presente e o futuro de maneira diferente. Eu estou conversando com o rabino Newton Bonder. Rabino, vamos falar agora sobre o seu último livro, Cabala e a Arte de Apropriação do Sexo. O quarto volume da série Reflexos e Refrações. Conte aí a história, como é que surgiu a ideia de você falar sobre sexo? Então, isso está num contexto, né, Mário, você mesmo falou, isso é uma série, são 7 livros, que a função maior desses livros é tentar fazer uma reflexão, ensinar as pessoas a fazer uma reflexão, o que eu chamo de uma reflexão sistêmica. Por isso eu uso essa palavra cabala, que para muita gente é desconhecida, as pessoas conhecem mais do sentido popular, de uma coisa que são ensinamentos, sabedorias muito antigas, mas essa sabedoria, ela basicamente, ela tenta, digamos assim, perceber qualquer situação como uma situação sistêmica. O que quer dizer sistêmico? Que as coisas estão inseridas. Quando você pensa um tema, você não pode pensar linearmente, você tem que pensar em vários contextos para poder entender alguma coisa. Então, essa série, ela tem como função maior ensinar as pessoas um pensamento sistêmico. Então, um livro falou sobre o risco, sobre a ideia de risco, e eu trabalho sistemicamente o risco. Outra falou sobre a cura, falo sobre a questão da cura, de como se tratar. Um terceiro livro que já saiu também pela Rocco é sobre a alegria, um tema que para esse momento de pandemia é muito importante, de preservar a sua alegria, mesmo com todas essas questões que a gente tem. E o quarto tema que eu tinha, que já estava programado, não é uma temática exatamente de uma época tão difícil como essa, mas é um tema desse quarto livro, é a sexualidade. Então, assim, em todos esses livros, eu tento usar esse método de pensar em 4 estágios, ou em 4 esferas. Então, no caso do sexo, da sexualidade, eu uso 4 dimensões diferentes da sexualidade para ajudar a gente a perceber toda a amplitude que tem essa questão nas nossas vidas. O primeiro deles é a libido, que é o desejo físico da sexualidade. O segundo é o aspecto emocional, que é a intimidade. O terceiro eu chamo de aspecto intelectual, que é o gênero. E o quarto é o aspecto espiritual, que eu chamo de nubilidade. Nubilidade quer dizer o desejo de encontrar um parceiro para o maior tempo possível, pela vida fora, que é o tal do casamento. Uhum. Esses 2 aspectos que eu mencionei, o gênero e a nubilidade, são os que estão mais sendo, digamos assim, polêmicos nos nossos tempos. Um pelo lado, digamos assim, da demanda de uma cabeça aberta para lidar com a multiplicidade de gêneros que apareceram no nosso tempo, e um outro que é também uma cabeça mais aberta para pensar sobre o tal casamento que parece já falido e todo mundo já fala muito como alguma coisa ultrapassada, quando na verdade é um aspecto da sexualidade fundamental. Existe uma excitação núbil que eu tento trazer como percepção aqui nessa discussão sobre sexualidade. Fale um pouquinho mais sobre isso aí, essa eu vou coisa te dar, do sexo e casamento.
Vou falar sobre os dois aspectos que são, de novo, os mais polêmicos e, portanto, eles são os que estão em mais discussão na nossa sociedade. Se a gente for olhar o gênero, que hoje a gente tem o LGBTQ, né, e 3 pontinhos, porque a gente tem mais de 23, 26 gêneros apontados pelo mundo afora, e a sociedade se divide muito numa leitura, né, de pessoas mais conservadoras que não admitem isso, dizem que o sexo ele é binário, homem ou mulher, e obviamente, pessoas com uma postura mais liberal que querem a aceitação, a inclusão de todas as outras formas de gênero. Então, nesse livro, eu estou trazendo textos muito clássicos do próprio Gênesis, onde eu tento apontar em Gênesis um momento onde o Criador pergunta a Adão, esse é um momento do Gênesis, onde o Criador chama Adão, que ainda não é claro se ele é Adão, o personagem, o marido de Eva, ou se ele é simplesmente o representante do ser humano. Ele é Adão como o primeiro ser humano. E ele passa Adão em revista a todos os outros animais que existiam no paraíso. E Adão diz para Deus que não encontrou par entre aqueles que ali estavam. E é nesse momento que a gente encontra, então, a história bíblica, de novo, metafórica, simbólica, do momento em que Deus retira uma costela de Adão para fabricar, né, o que seria a Eva, né, a sua parceira. O que é muito curioso é que, anteriormente a essa descrição, o texto já havia dito que Deus criou macho e fêmea, os criou. Eles já haviam sido criados nessa forma de dupla, masculino e feminino, que é como as pessoas nascem biologicamente. A gente não tem biologicamente outra forma. Ou você nasce... Né? Existem algumas situações, claro, mas normalmente você tem homem ou mulher e nasce com a genitália, etc., que é própria dessa função binária. Mas no texto, por 4 vezes, Deus fala sobre a sexualidade humana. Nesse momento, há uma autonomia a Adão, onde ele pergunta a Adão se tem alguém que interessa a ele, a girafa, o morcego, né? E ele diz, não tem ninguém aqui que me interessa. E nesse momento, da costela dele, é criado o que eu chamo no livro o seu gênero normativo. Aquele que para você, por uma questão de identidade, isso aqui num lugar, numa perspectiva, de novo, não biológica, mas numa perspectiva da identidade de uma pessoa, é a escolha daquele que é o seu parceiro normativo de gênero. Certo. E é interessante que existe no texto de Gênesis essa autonomia, né? Normalmente o sexo ele vem da natureza. Por que o Criador perguntaria, depois de ter dito que ao homem, ao ser humano, não é bom estar só, que é a dimensão da intimidade, por que ele perguntaria quem interessaria a ele, a Adão, entre todos aqueles? Então eu tento trazer essa consideração de que o próprio texto menciona algo sobre a escolha de gênero, que é diferente do sexo binário. É algo que vem da consciência humana, não é da natureza, da consciência humana. Rabino Newton Bond, agora fale um pouquinho sobre sexo e intimidade. Então, eu vou me ancorando exatamente nesses textos bíblicos em que ali o Criador tem Adão e Eva, macho e fêmea criados, e logo depois há uma manifestação do Criador dizendo que não é bom para o ser humano estar só. Então, a consciência humana, todos os animais, eles têm, todas as formas, espécies animais, elas têm o sexo nessa dimensão física, que é a libido, né, é o cio do animal, e você tem algo de intimidade, que são os cortejos. Né? Tem animais, a gente vê às vezes essas coisas curiosas, tem peixes que fazem uma série de formas dentro da areia do mar, você tem o próprio pavão, que fez uma escolha muito curiosa, deve ser péssimo para voar, para o pavão ter toda aquela parafernália carnavalesca do pavão. Mas aquilo ajudou na sexualidade, da intimidade, dos cortejos que existem para o pavão.
quando o ser humano adquire essa consciência, e nós temos esse aspecto qualitativo diferenciado das outras espécies, o ser humano ele tem uma outra forma de necessidade de se aproximar do outro, como se o outro tivesse quase que uma parte nossa, né, que está pertence ao outro. A intimidade é essa. Quando alguém fica apaixonado, há uma sensação de reencontro. A frase que a gente usa, achei minha cara metade, todas essas frases, elas são curiosas, porque não só você encontrou o outro, mas você está dizendo que encontrou uma parte de si mesmo no outro, como se algo de si tivesse ficado com o outro. Então, eu vou elaborando no livro sobre o fundamental que é a intimidade. Na nossa sociedade, nós fizemos avanços muito importantes na liberdade da libido, nos anos 60, 70, mas nós não soubemos fazer escolhas de qualidade na intimidade. Então, hoje, essa sexualidade, que é o sexo, que é vivido às vezes de forma quase que como se fosse uma forma de divertimento, de aproveitar a vida prazerosa, né, que deu vazão às opressões que existiam no passado à libido do ser humano, mas quando você tem esse tipo de interação, você arrasa essa qualidade de intimidade, porque a intimidade ela não é uma invasão, no livro eu uso essa expressão, a libido ela é uma febre, ela é febril. Quando você tem um interesse, um desejo sexual na área física, ela vem como uma febre. Né? Quando você está experimentando outras áreas do sexo, por exemplo, a intimidade, ela não é febril, ela é uma floração. Ela é como... o que é uma flor? A flor ela usa da coloração, da fragrância, né? São maneiras de você atrair o outro. Então, é diferente a relação num contexto de libido e num contexto de uma floração, de uma intimidade, onde você tem uma maneira de fazer isso, tem o seu tempo, tem o seu jeito específico de respeitar o outro, de aproximar o outro, de respeitar o outro, de escutar o outro. E o nosso mundo perdeu muito. A gente sempre acha que a nossa sexualidade é o máximo, que a nossa vovó e vovô não sabiam de nada, né? Mas a gente está, às vezes, muito equivocado. Eles, às vezes, tinham outras áreas, por exemplo, a intimidade ou a nubilidade, que a gente nem falou muito agora, mas eles eram mais ricos na sexualidade em esses outros aspectos. Eu concordo com você, Rabino. Agora, muitos anos depois, a psicanálise vem e elabora que nós teríamos dentro de nós duas forças, Eros, vida, Thanatos, morte. Quer dizer, Eros sempre foi aquilo que nos levanta, que nos dá vida? Sim, Eros é o desejo vital. Só que Eros não é só sexo. Eros Não é só sexo. Eros é alegria, é Eros, e ambição é Eros. Alegria, ambição e sexualidade é que constroem Eros. Então, todos nós temos que estar com a alegria bem, com a sexualidade em dia, e temos que estar com as nossas ambições, os nossos projetos, os nossos sonhos. Sem isso, a gente deprime. Qualquer um desses três não tiver bem, a gente vai entrar em algum processo de depressão, de perda vital. E outra coisa, Abino, pegando aí no seu trabalho, outro engano é achar que as pessoas idosas têm que esquecer do sexo. Eu, por exemplo, tenho 77 anos de idade, né? Mas as pessoas olham para mim e dizem, aquilo ali... Antigamente era com 60 anos, quando eu era jovem, com 60 anos, você olhava para um homem e para uma mulher também, nem falar. Mas isso não é verdade, sobretudo hoje, inclusive através da intimidade, da nubilidade, tudo isso é que forma... Isso. Não é? Exatamente, isso que é muito importante, as pessoas olham, às vezes a pessoa... Claro que existe um contexto físico para uma pessoa a cada momento da sua vida. Claro, então, também, você com 80 anos, algumas pessoas conseguem correr maratona, algumas pessoas conseguem chegar... Maravilha, isso é um espetáculo. Mas, como a gente estava falando, e eu acho que o livro tem essa qualidade,
o sexo, ele tem outras dimensões. E você é rico sexualmente, não se você tem atributos físicos só para sua libido, mas se você tem esses outros atributos. Então, por exemplo, às vezes há uma qualidade erótica na nubilidade. Um casal... Sim. Que quer dizer isso? As pessoas se esquecem disso. Eu faço muitos casamentos, Mário, e eu sempre comento isso, que é muito impressionante. Quando você vê um noivo, não são todos os noivos, não, porque às vezes os noivos não estão, eles nem são qualificados nubilmente, eles não estão prontos para casar, e é a razão pela qual a gente vê tantos casamentos sendo desfeitos. Mas quando os noivos são ambos núbil, ambos possuem esse desejo, essa excitação em construir algo com um parceiro, e isso aqui inclui qualquer gênero. Basta ser um parceiro que quer construir com você uma vida, quer tentar fazer uma vida que seja até que a morte o separe. É uma tentativa, mas é um desejo, aquele é um desejo. Às vezes eu vejo no momento do casamento o casal chegar e eles têm vou usar essa expressão, uma excitação erótica, núbil, uma alegria, um desejo que não é nada de libido, não tem nada a ver com esse desejo físico. É simplesmente a alegria de estarem construindo, de sonhos, de projetos. Eles são eróticos, eles não são de outro lugar. E eu não tenho outra palavra para usar a não ser estão excitados nubilmente, como parte da sua sexualidade. Maravilha, foi maravilha. Conversar com você é ótimo, ler seus livros, melhor ainda. Newton Bonder, esse livro já está nas livrarias, a Amazon... Está nas livrarias, está nesse mundo virtual, que é como todo mundo acaba hoje funcionando, está disponível para quem quiser. Está escrito de maneira muito agradável, porque esses livros eles são cheios de historinhas. Eles tentam, de alguma maneira, criar uma forma de você pensar muito profundo e usando historinhas que vão ilustrando, por assim dizer, essa caminhada aí para se pensar. Eu acho que ele abre muito a cabeça, tem um potencial muito bonito. Eu fiquei muito satisfeito com esse livro. Valeu, Newton. Um abração para você. Muito obrigado, viu? Você sabe que aqui você tem sempre a porta aberta, viu? Maior alegria conversar com você, Newton. Tá ótimo, Mário. Bom te ver com saúde. Fiquemos todos nós aí. Cuidem-se todos. Isso, valeu. Você também. Obrigado. Rabino Newton Bonder, falando sobre o último livro dele, Cabala e Arte de Apropriação do Sexo.